Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje nós teremos mais uma aula sobre tratamento da informação. De olho na tela para nós vermos o conteúdo. Aula de número 23, o eixo tratamento da informação. Conteúdo, pesquisa de campo. Qual é a nossa habilidade? Coletar, organizar e registrar dados e informações. Muito bem, então vamos lá que agora é hora de estudar. Muito bem, e na aula de hoje nós vamos falar sobre coleta de dados, tratamento da informação e como trabalhar esses dados após a coleta. Como você pode observar aqui, nossas crianças estão fazendo o quê? A coleta de dados. E o que seria isso, professor? É quando você vai a campo para fazer o quê? Pesquisar. Nesse caso aqui, eles estão fazendo o quê? Como vocês podem observar, eles estão fazendo uma coleta de preços de frutas na feira. Então, o que eles vão fazer primeiramente? Eles vão à feira, vão observar cada fruta e vão anotar o preço de cada uma. Essa é a primeira etapa da pesquisa de campo. Vai ser o quê? A coleta desses dados. E aí você vai verificar o que vai fazer com esses dados depois. Se você vai transformar em gráfico, vai transformar numa tabela, vai transformar numa planilha, tá certo? Vem comigo. Muito bem, o que nós podemos observar aqui na coleta de dados? Quando você vai fazer a pesquisa de campo, você vai ter que observar. No caso aqui, nós estamos fazendo uma pesquisa de campo a respeito do quê? Das frutas. Então, o que nós podemos observar? Que a banana está a R$ 4,00, a uva a R$ 11,00, o abacaxi a R$ 3,00 e a maçã a R$ 9,00. Então, nós vamos ter que fazer o que com esses dados? Vamos ter que anotar esses dados em uma tabela ou em uma planilha. Aqui comigo. Então, quando você faz a coleta de dados, é importante você anotar esses dados primeiramente, tá certo? Pode ser numa planilha ou pode ser numa tabela, como você achar melhor. Nesse caso aqui, nós vamos pegar os dados que nós fizemos a pesquisa de campo e vamos organizá-los em uma tabela, tá certo? De olho na tela. Bom, e aqui na nossa tabela nós temos o quê? Frutas e o preço, tá certo? Então eu vou colocar cada fruta com o seu preço. Observando a cartela anterior, nós temos o quê? Banana, uva, abacaxi e maçã. Vamos começar com o abacaxi, tá certo? Então vamos lá. Então, primeiramente, abacaxi, ok? E qual é o valor do abacaxi? Bom, o abacaxi está a R$ 3,00. Olha aí. Então, abacaxi está a R$ 3,00. Próxima fruta. Bom, vamos ver a banana. A banana está o quê? R$ 4,00. Então, vou recolher aqui. Banana. E a banana está quanto? R$ 4,00. Voltando. Vamos ver o que agora? A maçã. A maçã está R$ 9,00. Ok? Então, maçã está a R$ 9,00. Em seguida, nós temos o quê? A uva, que está R$ 11,00. Uva. E a uva está a R$ 11,00. Aqui comigo. Então, o que nós podemos observar? Fizemos a nossa pesquisa de campo, pegamos cada um dos dados referentes às frutas, anotamos em uma tabela, correto? E o que nós vamos fazer com essa tabela? Essa tabela é a nossa base para poder fazer o quê? A construção de um gráfico, tá certo? Ok? De olho na tela e na tabela novamente. Então, nós temos aqui as frutas, tá certo? Abacaxi, banana, maçã, uva e aqui os preços. O professor poderia colocar o cifrão do real aqui e deixar só o valor? Poderia também. Muito bem. E com esses dados aqui nós vamos fazer o quê? A montagem desse gráfico. Então a Maria, ela já fez o primeiro trabalho, que foi organizar tudo e montar o quê? Um gráfico. Esse aqui que nós vamos fazer agora. Ela já fez a coleta dos dados. Isso aqui é o quê? Coleta. Tá certo? E ela fez a coleta após o quê? A pesquisa de campo. Muito bem. Aqui comigo.
Muito bem, a Maria fez a pesquisa de campo, fez a coleta dos dados, colocou tudo em tabela. Então agora chegou a hora dela montar o gráfico, tá certo? De olho na tela, vamos ver a montagem do gráfico. Para montar o gráfico, Maria usará as informações da tabela. Banana, R$ 4,00 o quilo. Maçã, R$ 9,00 o quilo. Abacaxi, R$ 3,00 o quilo. Uva, R$ 11,00 o quilo. Muito bem, então vimos aí que a Maria montou um gráfico todo colorido com cada preço por quilo de cada fruta, tá certo? Veja que o processo começou aonde? Na pesquisa de campo, depois passou para quê? Coleta de dados. Na coleta de dados ela organizou o quê? Uma tabela. E só após ela ter feito a tabela que ela fez o quê? A montagem do gráfico. Então todos esses passos têm que ser seguidos com bastante calma, tá certo? Vamos ver uma outra situação envolvendo o tratamento da informação. De olho na tela. Gustavo ficou responsável por coletar os dados referentes às proteínas e montar o gráfico, tá certo? Então, referentes às proteínas, às carnes, peixes, tá certo? E montar um gráfico. Então, o que a gente pode observar aqui? Inicialmente, o quê? O frango está R$ 25,00 o quilo. O camarão, que eu adoro, R$ 45,00 o quilo. Nossa, está muito caro. A carne, R$ 35,00 o quilo. E o peixe, R$ 15,00 o quilo. Muito bem, aqui comigo. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos tentar organizar tudo em uma tabela, tá certo? Vamos observar tudo e fazer uma tabelinha. Aqui comigo. Bom, vamos organizar uma tabela, tá ok? Então, inicialmente, vamos fazer o quê? Uma tabela, tá certo? Com cada proteína, tá certo? Então, aqui ficarão as proteínas, ok? E aqui o preço delas, tá certo? Lembrando que o preço, eu vou colocar o que o preço? Eu vou colocar o quê? Em reais, tá certo? Então, vamos colocar cada proteína com seu devido preço, ok? Então, vamos lá, anteriormente, olha aí, ó. Podemos observar o que? Inicialmente, frango, carne, camarão e peixe. Vamos começar com o peixe, que é o mais barato, tá certo? Então, vamos lá. O peixe está a R$ 15,00, tá certo? O peixe. Em seguida, o que nós temos? O frango a 25, ok? Então, nós temos frango a 25. Muito bem. Em seguida, nós temos quem? A carne, 35, tá certo? Então, carne, 35. E por último, nós temos quem? O camarão, que está 45, tá certo? Aqui comigo. Muito bem, organizamos a tabela aí com todos esses valores, tá certo? Agora vamos fazer o quê? A montagem do gráfico. De olho na tela. Bom, nós vamos ter que organizar esse gráfico aí, tá vendo? Ó, frango, carne, camarão e peixe. O primeiro passo para organizar esse gráfico aqui é nós fazermos o seguinte. Vamos determinar o quê? O tipo de gráfico que eu vou fazer. Se vai ser de 5 em 5, 10 em 10, 20 em 20. Então, vou fazer o quê? Iniciando do zero, tá certo? De 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, tá certo? Então, fiz aí a graduação do gráfico, tá certo? Então, anteriormente, o que foi que nós anotamos? Quanto é que nós temos, quanto é que vale o frango, a carne, o camarão e o peixe? Então, olha aí, ó. Primeiramente, o peixe está saindo a quanto, o peixe? O peixe, o valor dele ficou 15, tá certo? R$ 15,00 o quilo. Então, vamos lá. Então, o peixe ficou a R$ 15,00. Ou seja, o 15 está bem aqui no meio, ó, entre 10 e 20. Então, ele vai ficar exatamente aqui no meio, tá certo? Entre 10 e 20. Então, bem aqui vai ficar o peixe, tá ok? Então, nossa primeira parte do gráfico está aqui, o peixe, tá certo? Olha aí, ó. O peixe que é a 15, ou seja, se é 15 vai estar entre 20 e 5.
Em seguida, o frango. O frango está quanto? O frango está a 25. Muito bem. Se é 25, vai estar bem aqui, ó, entre 20 e 30, tá certo? Então vai ficar bem aqui, ó, no meio. O frango, muito bem. Então vamos fazer aqui a barra. Professor, o senhor está pintando tudo de vermelho, eu posso pintar de cores diferentes? Pode, sem problema nenhum, tá certo? Vai ficar até mais bonito o gráfico. A carne está quanto? 35. Muito bem. Se é 35, está entre 30 e 40. Bem aqui no meio está o 35. Então, a gente vai aqui no meio, tá certo? Faz a barrinha e aí pode pintar. Ok? Por último e não menos importante, o camarão, que está quanto? 45, professor. Está muito caro esse camarão. Então, 45 está entre 40 e 50. Muito bem. Então, entre 40 e 50. Então, vamos pintar aqui, ó. Muito bem. Olha aí como é que ficou o nosso gráfico, tá certo? De barras, com o frango, a carne, o camarão e o peixe. Aqui comigo. Muito bem, então nós vimos aí a construção do gráfico, desde a coleta dos dados, a montagem da tabela, até mesmo na hora de fazer o gráfico, tá certo? Vimos que não é uma coisa difícil, só tem que fazer com calma e com bastante cuidado. Vamos à nossa próxima situação. Marley recebeu de sua colega o gráfico, tá certo? Ele já recebeu o gráfico referente aos preços de bebidas e deve responder às perguntas do questionário que sua professora passou como exercício, tá certo? Aqui comigo. Então, o Marley recebeu um gráfico, ele já recebeu um gráfico pronto, ele deve analisar esse gráfico para responder o questionário, tá certo? Muito cuidado, agora vamos fazer o quê? A interpretação de um gráfico, de olho na tela. Então, como é que vai ser o gráfico? Olha aí, nós temos refrigerante, leite, suco e água. Vamos fazer a leitura do gráfico primeiramente. Nós temos o quê? Que o refrigerante, qual é o preço? R$6. Olha aqui, ó. Refrigerante, R$6 o preço. O leite está quanto, professor? Olha aqui o leite. Você pegar aqui o gráfico do leite, ó, R$4 o leite. O suco, professor? Vamos lá, ó. Seguindo o gráfico, o suco está quanto? R$8. E a água? A água aqui é o menor valor, ela está indo para onde? R$2. Então, conseguimos identificar o quê? Refrigerante, R$6, o leite, R$4, o suco, 8 e a água, 2. Ok? Aqui comigo. Muito bem, nós fizemos a leitura do gráfico, já fizemos a interpretação dele. Vamos agora ver que perguntas a professora fez para o Marley, tá certo? De olho na tela. Bom, primeira pergunta. Qual a bebida mais cara, preste atenção, ó, mais cara coletada na pesquisa? Então, novamente, qual a bebida mais cara? Tá certo? Vamos voltar ao gráfico. Bom, nós temos aí refrigerante, leite e suco. Qual é a mais cara? Bom, pela análise do gráfico, nós temos que o suco é a bebida mais cara. Veja aí o valor dele, R$8, ó. É a maior coluna do gráfico, tá certo? R$8, tá certo? Então, qual é a bebida mais cara? Resposta, suco, tá certo? O valor do suco está quanto? R$8. Muito bem. Letra B. Qual a bebida mais barata coletada na pesquisa? Veja que agora na letra B ele quer a mais barata, tá certo? Então, voltando, qual é a bebida mais barata aí? Bom, nós observamos que é quem? A água. Veja, é a menor coluna. Olha aí, ó. Menor coluna. Água, no valor de quanto? De R$2, tá certo? Então, resposta. Água. Qual é o valor da água? R$2. Bom, se eu perguntasse ainda aqui, fizesse uma letra C, tá certo? Perguntasse aqui, por exemplo, qual o valor do
refrigerante. Qual o valor do refrigerante, por exemplo? Estou criando aqui uma letra C. Qual o valor do refrigerante? Então, vamos analisar aqui. Qual o valor do refrigerante inicialmente? Bom, nós vimos aí que o valor do refrigerante é quanto? R$6, pela análise do gráfico. Tá certo? Muito bem. Então, o valor do refrigerante é R$6. Ok? Aqui comigo. Professor, o senhor riscou todo o gráfico aí, fez um monte de anotação. Eu posso fazer isso? Deve. Quando você receber um gráfico, faça primeiramente a leitura dos dados que estão no gráfico, tá certo? Antes de olhar as perguntas, tá certo? Primeiro olhe o gráfico, ok? Leia o gráfico, veja qual é o eixo do gráfico, o que ele está tratando, se é valores, o que ele vem trazendo no eixo do X, o que ele vem trazendo no eixo do Y, tá certo? Professor, o eixo do X, o eixo do Y, abscissa, ordenada, eu me embanando com isso, tá certo? De olho na tela que eu vou explicar para você. Olha aí na tela. Muito bem. Ó, a gente fala eixo do X, eixo do Y, abscissa, ordenada, olha aí, ó. Esse aqui, que é o da horizontal, que a gente chama do eixo do X, tá certo? E esse aqui é o eixo Y, tá certo? Esse aqui, abscissa, esse aqui, ordenada. No futuro, bem no futuro, você vai trabalhar melhor isso, tá certo? Aqui comigo, de volta. Mas por enquanto, você tem que saber o seguinte, veja as informações que estão no eixo horizontal e as informações que estão no eixo o quê? Vertical. Depois que você analisar essas informações, é que você vai proceder à leitura das perguntas, tá certo? Leia cada pergunta com calma e em seguida que você vai fazer o quê? A interpretação desses dados, tá certo? Vejam que nesse exemplo especificamente, ele perguntou qual era a bebida mais cara e depois a bebida mais barata. Eu posso observar isso tanto olhando a numeração, quanto também observando o quê? A coluna, ok? Eu posso observar o que? A altura das colunas, tá certo? De olho aí na tela. Observe o seguinte, quando você olha aqui os preços, observe aqui, se você quiser saber de cara o mais caro, o que você faria? É só olhar o suco, olha aqui, ó. O suco é o que nós temos o quê? A coluna mais alta, tá certo? E o mais barata, a da água, olha aqui, ó. A mais baixa, tá certo? Ok? Aqui comigo de novo. Então, sempre quando for fazer a interpretação de um gráfico, faça com calma, ok? Muito bem, chegou a hora do nosso exercitando. Exercitando número 1. Laura estava fazendo uma pesquisa e listou os animais e suas velocidades e organizou tudo em uma tabela. Olha aí a tabela. Então, nós temos uma tabela aí com os animais. Guepardo, falcão peregrino, peixe agulhão e zebra. Velocidade do guepardo, 115 km por hora, do falcão peregrino, 320 km por hora, do peixe agulhão, 110 km por hora e da zebra, 64 km por hora. Seguindo a tabela, qual é o animal mais veloz? Letra A, guepardo. Letra B, falcão peregrino. Letra C, peixe agulhão. Ou letra D, a zebra. Exercitando número 2. Paula fez uma pesquisa na sua sala para saber qual era o animal de estimação preferido e montou um gráfico. Olha aí o gráfico, tá certo? Com gato, cachorro, passarinho e peixe, ok? E as perguntas. Quantos alunos votaram em gato como animal preferido? Letra A, 10. Letra B, 8. Letra C, 4. Ou letra D, 2. Exercitando o número 3. João viu na internet um gráfico com preços de alimentos. Em seguida, montou uma lista com os 3 alimentos mais caros segundo o gráfico. Olha aí o gráfico que João viu. Tá certo? O gráfico tem café, leite, arroz, feijão, suco e pão de pacote. Qual opção contém a lista correta desses 3 alimentos? Letra A, feijão, pão e café. Letra B, feijão, pão e arroz. Letra C, feijão, suco e leite. Ou letra D, feijão, pão e leite. Aqui comigo. Então, resolva os exercícios, daqui a pouco nós retornamos com as respostas.
Muito bem, agora chegou a hora de resolver os exercícios e tirar todas as dúvidas, tá certo? Então, de olho na tela, vamos ao primeiro exercitando. Laura estava fazendo uma pesquisa e listou os animais e suas velocidades e organizou em uma tabela. Qual é a tabela? Temos aí os animais e as suas velocidades. Então, o guepardo, 115 km por hora de velocidade. O falcão peregrino, 320 km por hora de velocidade, peixe-agulhão 110 km por hora e a zebra 64 km por hora. Pergunta-se, seguindo a tabela, qual é o animal mais veloz? Então preste atenção que ele está perguntando. Qual é o animal mais veloz, tá certo? Vamos analisar a tabela. Então, pela tabela, qual é o animal mais veloz? Veja aí. Nós temos aqui 64 km por hora, 115, 110 e 320 km por hora. E quem é esse animal? É o falcão peregrino. Olha aí, ó. Então, o falcão peregrino alcança 320 km por hora. Muito rápido, não é verdade? Então, qual é a nossa resposta? Nossa resposta é a letra B. Falcão peregrino. Por quê? Segundo a tabela, ele alcança o quê? 320 km por hora. Aqui comigo. Então, vimos nessa primeira tabela como é importante você tomar cuidado com as informações, tá certo? Aqui nós vemos que as informações não vieram através de um gráfico, vieram através de uma tabela de entrada simples, tá certo? Vamos ao nosso próximo exercitando. Paula fez uma pesquisa na sua sala para saber qual era o animal de estimação preferido e montou um gráfico. Vamos ao gráfico. Então, temos aqui gato, cachorro, passarinho e peixe, tá certo? Então, vamos lá. O gato conseguiu ter quantos votos? 8 votos. O cachorro, 10 votos. O passarinho, 4. E o peixe conseguiu apenas 2 votos. O peixe é um animal um pouco chatinho mesmo, né? Vamos lá. Quantos alunos votaram em gato como animal preferido, tá certo? Veja que aqui ele quer uma informação específica. Quantos alunos, olha aí, ó, quantos alunos votaram no gato, tá certo? Como animal preferido. Então, nessa sala especificamente, 8 alunos votaram no gato, ó. 8 alunos, tá certo? Então, a resposta é o quê? Letra B, 8 alunos.
Aqui comigo. Veja que nesse exercitando, ele não quer saber qual é o maior elemento da tabela. Ele pediu uma informação específica, tá certo? Ele perguntou quantos votaram no gato, tá certo? O gato não foi o animal que mais obteve votos, mas a pergunta, o comando pedia o gato. Então tem que tomar cuidado. Nem sempre todas as perguntas pedem quem foi que teve o maior voto ou qual é o maior elemento. Ele pode pedir, ele pode pedir algo específico do gráfico, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado. Vamos ao exercitando número 3. João viu na internet um gráfico com preços de alimentos e em seguida montou uma lista com os 3 alimentos mais caros segundo o gráfico. Bom, temos aí café, leite, arroz, feijão e suco. Veja que ele quer o seguinte no comando. Qual opção contém a lista correta? Veja que essa lista correta... Professor, mas lista correta de quê? Vamos voltar à pergunta. O que ele quer? Os 3 alimentos mais caros. 3 alimentos mais caros. Então, nós temos que observar aqui no gráfico. Quais são os 3 alimentos mais caros? Vamos observar as colunas. Bom, no topo nós temos quem? Primeiramente, feijão. O feijão aqui já está... Realmente, feijão está caríssimo, não é verdade? Em seguida, observando as colunas, segunda maior coluna, o pão. Olha aí, ó, feijão e o pão de pacote. E em terceiro, pela coluna, quem nós temos aí? Olha aí, ó, o leite. Olha aí, ó, com mais de 8, tá certo? Então, olha aí, ó, nós temos a nossa lista dos 3 mais caros. E quem são eles? Feijão, pão e leite. Então, qual é a alternativa? Feijão, pão e leite. A alternativa é a letra D. Aqui comigo. Então, nesse caso, nós tivemos que observar o quê? O tamanho das colunas, para poder conseguir responder as questões, tá certo? Muito cuidado na hora de analisar os gráficos. Então, vamos agora ao resumo do nosso conteúdo. Muito bem, nós vimos na aula de hoje o quê? Aprendemos a coletar dados, montar tabelas, montar gráficos, tá certo? Então vamos ver o seguinte, quando você monta gráficos e tabelas, você tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar e de coletar, tá certo? De olho na tela. Aprender a coletar dados, organizar e registrar informações se faz de extrema importância, pois muitos textos científicos usam dados em tabelas e em gráficos, o que exige ao aluno saber esses conceitos de matemática e estatística. Aqui comigo. Hoje em dia se torna muito importante aprender a coletar dados e a fazer leitura de tabelas e gráficos, tá certo? Não só as revistas, como os jornais, a própria internet traz muita informação através de gráficos e tabelas. Então, é de extrema importância que você consiga aprender a ler e interpretar. Na aula de hoje, por exemplo, nós vimos nesse caso aqui que os nossos alunos começaram fazendo o quê? Pesquisa de campo e coletando os dados lá primeiro. Depois é que eles montaram as tabelas e, por último, o que foi que eles fizeram? Montamos o gráfico junto com a Maria, lembra? Então, tomar muito cuidado com essa pesquisa de campo. E na hora de montar o gráfico, extremo cuidado na hora de fazer o quê? As colunas, tá certo? Muito bem. Vamos então agora às nossas considerações finais. Muito bem. E qual é a dica da aula de hoje, nas nossas considerações finais? Bom, como dica eu vou deixar um livro muito especial, que é o quê? A Vaquinha Quadrada. De olho na tela. Muito bem. Esse livro aí, A Vaquinha Quadrada, é um livro muito interessante, da Mona Lisa. E o que a Vaquinha Quadrada tem de tão especial? Bom, a vaquinha ela cansa da fazenda e ela vai para o planeta quadrado. Você já pensou em tomar leite em cubos? Muito bem, você vai ter tudo isso nesse livro. Ela vai para o planeta quadrado, vive várias aventuras através de uma nave muito especial. Eu quero que vocês vejam o livro para saber como foi que ela saiu da Terra para esse planeta quadrado, tá certo? Vou dar uma dica. Ela usa uma caixa de papelão, ok? E através das diferenças e subtrações, essa vaquinha vai retornar ao planeta Terra, aprendendo muitas lições matemáticas também. Aqui comigo. Esse livro é muito interessante, eu recomendo a leitura, você vai amar a leitura desse livro, tá certo?
E esse livro vai trabalhar não só com conceitos geométricos, mas também de diferença, de lógica, ok? Então, eu espero que você tenha gostado da aula. Faça os exercícios complementares, tá certo? Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu professor e eu espero você no nosso próximo encontro, tá certo? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.